Queridos amigos e amigas, hoje, quarta-feira, vamos refletir um pouco sobre Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Encontramos neste texto a passagem dos discípulos de Emaús. Eu não sei se você já conhece essa história, mas São Lucas nos conta que no mesmo dia, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus, o ressuscitado, aproximou-se deles e caminhava com eles. Hoje Jesus também se aproxima e caminha conosco. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Por que será que não o reconheceram? Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Aí está a nossa resposta. Não o reconheceram porque estavam mergulhados nas suas tristezas. E como Jesus se interessa por nós. Ele se aproxima e pergunta: do que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nela esses dias? Perguntou-lhe eles: o que foi? A respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, que foi condenado à morte, que foi crucificado, e os dois foram contando para Jesus toda a sua história, na verdade. Que eles achavam que Jesus seria o Messias, que as mulheres foram até o túmulo e de verdade não encontraram nada lá. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na glória? E Jesus começou a conversar com eles, falando das Escrituras. Quando aproximaram-se da aldeia para onde iam, Jesus fez como se fosse passar adiante. Mas eles disseram: fica conosco. Já é tarde, já declina o dia. Convidaram Jesus: fica conosco, Senhor. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, e naquele momento lhes abriram os olhos. O reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Quantas lições nós temos nesta passagem. Jesus que se aproxima, que caminha conosco, que se preocupa conosco, com o que sentimos, com o que conversamos, com a nossa tristeza. Pacientemente ouve as lamentações, conversa conosco. Nós é que não percebemos o próprio Cristo caminhando ao nosso lado. Nós precisamos dizer a Jesus, o mesmo que os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. Já é tarde, já declina o dia. Fica conosco, Senhor. Nem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor
passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos de